que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará. Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar, derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração, para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje vamos mergulhar no ensinamento fascinante que explora atitudes centrais na jornada espiritual, baseadas lá na carta aos Efésios. E a ideia principal, pelo que eu entendi, é que a ordem dessas atitudes, ela importa muito. Sim, com descanso. Descanso, interessante isso. Pois é, e nós vamos analisar um pouco essa perspectiva focando em duas atitudes-chave que são apresentadas, o assentar e o andar. A base toda está em como entender a nossa posição em Cristo, né? E como isso leva, naturalmente, a uma conduta transformada. Certo. Então vamos desempacotar isso, começando pela primeira atitude a que você mencionou, assentar. Isso, assentar. Pelo que vi aqui, a ideia central lá de Efésios 1-3 é que o cristianismo não começa com o faça, mas sim com o já foi feito. É isso, perfeito. O ponto de partida é reconhecer que Deus já nos abençoou, né? Como diz lá em Efésios 1:3, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E tem aquele outro versículo-chave, né? O 2.6. Exato. Que diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja bem, ele nos fez assentar. Já está feito. Isso realmente inverte a lógica que a gente costuma ter, né? De tentar fazer algo para merecer, para alcançar. Totalmente. Assentar aqui é descrito como uma postura de descanso total mesmo, de entregar o peso, sabe? Peso pessoal, futuros, aflições, entregar tudo ao Senhor. É confiar na obra que Cristo já consumou. Tem até uma comparação interessante com Adão. Ele começou a vida dele no dia de descanso de Deus, lá na criação. Da mesma forma, o crente inicia a vida espiritual descansando no que Cristo fez. Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º. O homem, criado no 6º, experimentou primeiro o descanso de Deus. Faz sentido. Primeiro o descanso, depois a ação a partir dele. Isso. Precisamos primeiro entrar nesse descanso para depois poder agir nele. E essa ideia de descanso? Ela se aplica a todas as áreas. Tipo, salvação, poder espiritual, a própria santificação. Sim. O perdão, por exemplo, e o poder do Espírito. Não vem por esforço nosso, né? Ou por mérito. Vem pelo descanso no que Cristo fez e também na sua exaltação. Lembra de Atos 2,33? Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou. Ah, sim. Pelo que ele fez. Exato. E para a santificação, a chave é a gente se ver como já crucificado com Cristo. Romanos 6,6 fala isso. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. É aceitar a história de Cristo como a nossa história espiritual. Deus nos incluiu nele, na morte e na ressurreição dele. Tem aquela ilustração, né? Do engenheiro que, ele odiava a esposa e um amigo por 2 anos inteiros. Tentava perdoar, orava, lutava. Não conseguia, né? E a orientação que ele recebeu foi surpreendente. Não faça absolutamente nada. Nada? Como assim? Simplesmente reconhecer pela fé que o velho homem dele
Aquele incapaz de perdoar já tinha sido levado para a cruz com Cristo. A instrução foi: confia na obra dele, para de lutar com a sua própria força. Nossa, Comparado a tentar salvar alguém que está se afogando, a ajuda só funciona quando a pessoa para de se debater, né? Deus pode operar plenamente quando a gente cessa o nosso esforço. entendi. É entregar mesmo. E a parábola do filho pródigo também mostra isso, o coração do pai. Ele tem alegria em dar livremente, não em receber as nossas obras mortas, o nosso esforço humano. Ok, muito claro esse ponto do assentar. Então, depois disso vem o andar. Como é que funciona essa transição? Bom, o andar, que é o foco lá de Efésios 4 a 6, ele é a consequência natural do assentar. Não é algo forçado. Então não é um esforço para começar a andar direito. Não no sentido de gerar a capacidade em nós mesmos. É a expressão prática, na vida diária, daquela realidade celestial que a gente já possui em Cristo por estar assentado. Por isso Paulo roga, em Efésios 4:1, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E isso se aplica à vida prática mesmo. Conduta, relacionamentos. Exatamente. Família, trabalho, na comunidade dos santos, em tudo. O ensinamento fala de um padrão que vai além do nosso certo ou errado. Cita Mateus 5, amai os vossos inimigos e depois, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nossa, isso parece impossível. Parece mesmo, né? Se a gente tentar alcançar isso pela nossa própria força, é impossível. Mas o padrão divino não é baseado na nossa justiça humana. O padrão é o princípio da cruz e a graça abundante do Pai. O princípio da cruz. Como naquela outra história, do irmão na China. Isso, que o vizinho roubava a água que ele bombeava com tanto esforço. E o que ele fez? Em vez de reclamar, ele passou a bombear água suficiente para os dois. Nossa, que atitude! Isso é ir além do que seria justo humanamente, né? É refletir a graça de Deus. Não é ficar reivindicando o direito, mas dar, assim como Cristo deu a vida por nós. O padrão é a cruz. Mas a pergunta que fica é: como? De onde vem essa capacidade para viver assim? Para amar inimigos, para buscar essa perfeição do Pai? Olha, a capacidade não vem do nosso esforço, de jeito nenhum. Vem segundo o poder que em nós opera, como diz lá em Efésios 3:20. O poder que opera em nós. Sim. E esse poder é ativado justamente quando a gente descansa em Cristo. Quando estamos assentados. É como a pessoa na cadeira de rodas que você mencionou antes. Ela se move porque está assentada. A fonte da força é a própria vida de Cristo operando em nós, de forma espontânea. Então não é buscar virtudes isoladas, tipo, hoje vou tentar ser mais paciente. Não é bem assim. É reconhecer que o próprio Cristo é tudo isso para nós. Lembra de 1 Coríntios 1:30? Ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. O Espírito Santo manifesta o próprio Cristo através de nós. Entendi. Então a vida cristã autêntica não é aquele esforço pesado, aquele fingimento para cumprir regras. Exatamente. É para ser espontânea, natural, como a gente fala a nossa própria língua. Quando paramos de tentar ser e passamos a confiar nele que vive em nós, aí a conduta, o andar, flui naturalmente do descanso, do assentar. E aquelas exigências altas de Deus, como no Sermão do Monte, Elas não são para nos esmagar, sabe? Elas revelam a confiança que Deus tem nos recursos que Ele mesmo providenciou para nós no Filho dele. Ele não exige nada de nós que Ele mesmo não opere em nós pela sua vida. fascinante, muito esclarecedor mesmo. Então, a chave é começar pelo descanso no que já foi feito, na nossa posição em Cristo, e daí, como fruto dessa confiança, a conduta digna aparece. É uma inversão total do nosso instinto, né? De querer fazer para ser. Precisamente. O assentar em Cristo é o fundamento. Ele que possibilita e energiza o andar digno. A ordem é crucial. Primeiro, a posição de descanso nele. Depois, a prática de vida que naturalmente decorre dessa posição. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.